querido aluno, minha querida aluna, mais um pouco de auxílio reclusão. O colega já viu novidades e existem mais. Vamos falar mais um pouco de novidades que fazem parte da mini reforma Previdência aprovada em junho de 2019, ok? Dando sequência, metade de tela, o artigo 80. Artigo 80 da Lei 8.213, na redação dada pela Lei 13.846. No parágrafo 6º, vai nos dizer sobre aquela média. Eu disse aos colegas que ocorrida a prisão, nós vamos pegar os 12 salários de contribuição, nós vamos separar aqui em 12 salários de contribuição anteriores à prisão, ok? Então, anteriores à prisão, vamos pegar os 12 salários de contribuição. O que é o salário de contribuição? É a remuneração que ele recebeu da empresa. Então, vou pegar a remuneração que ele recebeu da empresa e vou considerar nos meses anteriores. Vou ver quanto que ele recebeu da empresa no mês anterior e vou considerar aquele mês, aquele valor. E assim vou fazer para todos os meses. Só que pode acontecer de chegar num determinado momento e eu localizar que ele não teve salário em um desses meses. Ele não teve salário. Por que ele não teve salário? Pode ser que ele tenha recebido, por exemplo, auxílio-doença. Tenha recebido benefício por incapacidade. Pode ser que em alguns meses ele tenha ficado afastado recebendo auxílio-doença. Então veja, ele foi preso, vamos supor, em janeiro. Em janeiro, vamos jogar para 2020, ok? Janeiro de 2020, quando já está valendo essa regra. A regra já vale a partir de hoje, ok? De junho já vale essa regra. Vamos pegar janeiro de 2020. Então, janeiro de 2020 ele foi preso. Aí vamos perguntar, em dezembro de 2019, quanto ele recebeu na empresa? Ele recebeu R$2.000 na empresa. Em novembro, quanto ele recebeu na empresa? Em novembro ele recebeu R$1.800, ok? Aí veja, não sabemos se ele é de baixa renda ainda ou não. Temos que pegar os 12 e fazer a média dos 12, para saber se vai ultrapassar ou não aquele valor aproximado de R$1.250 que eu disse aos colegas, certo? Essa conta o colega não precisa fazer, estou dizendo apenas para o colega raciocinar o modus operandi, como que é feito, ok? Para poder responder questões na prova. Aí quando chegar em outubro, chegando por exemplo em outubro de 2018, constata que ele estava recebendo auxílio-doença. Ele estava recebendo auxílio-doença em outubro, em setembro e agosto. Ele estava recebendo auxílio-doença, por exemplo, um benefício por incapacidade. Ele ficou incapacitado, ficou afastado da empresa recebendo auxílio-doença. Já os meses anteriores, né, julho, junho, aí tinha salário, tinha R$1.000 no mês, R$1.200 no outro, que a gente vai considerar. Mas a questão que se coloca é como que ficam esses meses no meio desses 12 meses anteriores que devem ser considerados fazer a média salarial. Se ele não recebeu o salário da empresa, como é que fica? Agora o parágrafo 6º vai explicar. Então preste atenção. Se o segurado tiver recebido benefício por incapacidade, quais são os benefícios por incapacidade? Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. No período previsto no parágrafo 4º, qual é o período previsto no parágrafo 4º? 12 meses anteriores à prisão. A média desses últimos 12 meses, quanto ele recebeu mensalmente, que nós vamos aferir se era ou não de baixa renda no mês da prisão. Sua duração será contada considerando-se como salário de contribuição. O que é o salário de contribuição? Você estudou comigo, você sabe. Salário de contribuição é a base de cálculo do tributo. É o valor sobre o qual incide a alíquota contributiva. Grosso modo, é o valor da remuneração que ele recebe na empresa, ok? Limitado a um teto máximo, o valor da remuneração. Só que ele não recebeu remuneração nesse mês. Mas nós vamos considerar como remuneração, nós vamos considerar como salário de contribuição, no período, o salário de benefício. O salário de benefício que serviu de base de cálculo para este benefício. Então, o salário de contribuição que não existiu será utilizado o valor do salário de benefício. O que é o salário de benefício? É o valor da média. É o valor da média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição. O colega estudou isso comigo. Então, é a média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição. Então, a média da sua vida salarial é o salário-benefício. Então, nesses meses, nós vamos considerar a média salarial dele para esses meses, ok? A média salarial nesses 3 meses. E vamos somar. É isso que diz o dispositivo.
reajustando-se essa média, reajustando as mesmas épocas e com a mesma base dos benefícios em geral, não podendo ser inferior a um salário mínimo, ok? Então não pode ser esses meses que recebeu esse benefício, não pode ser inferior ao salário mínimo. E é um valor que vai ser reajustado nos mesmos meses, da mesma forma dos benefícios em geral, ok? Então a ideia é essa. Se tiver nos últimos 12 meses anteriores à prisão, meses em que ele ficou afastado de auxílio-doença, por exemplo, esse mês vai ser considerado o valor do salário de benefício desse auxílio-doença. Como se fosse um salário de contribuição. Não é salário de contribuição, mas é como se fosse, fictamente, de forma fictícia, ok? Só para apurarmos o valor dessa média dos últimos 12 meses antes da prisão, ok? Parágrafo 7º. O parágrafo 7 diz que o exercício de atividade remunerada, então ele está preso, o segurado está preso, está lá no presídio, regime fechado, ele está preso. E ele passa a exercer atividade remunerada, ok? Alguma atividade remunerada. Tem diversos tipos de atividade remunerada. Tem atividade remunerada que é uma decorrência da pena. Tem atividade remunerada que faz parte da lei de execução penal para detração, para reduzir a pena. Tem atividade remunerada que ele está fazendo como artesão, ele está esculpindo pedras lá, fazendo bonequinhos. Tem atividade remunerada que ele está pintando quadros. Tem atividade remunerada que ele está escrevendo livro. Tem atividades remuneradas diversas que ele pode fazer. Ele presta serviço para empresas. Fala, olha, vai uma empresa lá no presídio, ele lá no presídio adentra essa empresa que está instalada dentro do presídio para ele prestar um serviço e volta para a sua cela. Formas de ressocialização que existem, as mais variadas. O que nos importa é que nos interessa é que não importa qual é a forma de remuneração de trabalho que está exercendo. Qualquer que seja a atividade, exercendo atividade remunerada, em cumprimento de pena em regime fechado, que está em regime fechado, ok? Ele tem que estar em regime fechado. Exerceu atividade em regime fechado, não acarreta a perda do direito ao recebimento do auxílio reclusão para os seus dependentes, ok? Então ele está preso em regime fechado. Os seus dependentes estão recebendo auxílio reclusão. Ele, que está preso, começa a exercer um trabalho, está em regime fechado, está lá no presídio. Então ele não sai para trabalhar do presídio também, não sai. É a atividade que vem até ele exerce uma atividade. O fato dele exercer uma atividade não é motivo para cessar o pagamento do auxílio reclusão. Porque pensem, se não seria um desestímulo que faríamos para o preso trabalhar. O preso, olha, está aqui uma empresa, ela vai adentrar o presídio, você vai trabalhar, está chamando aqui os presidiários de bom comportamento, com certo grau de instrução, para exercer certa atividade. Ele fala, mas poxa, se eu trabalhar, qual vai ser a condição? O que vai acontecer? Meus dependentes vão perder o auxílio reclusão? Não quero. Até porque o trabalho em presídio pode ser valor inferior ao salário mínimo. Permite a lei de execução penal? Permite. Não, eu vou receber tão pouco e vai perder lá o benefício, minhas familiares, então não quero. Então não pode ser motivo para que ele recuse, obviamente. Então não gera a cessação do auxílio reclusão o fato dele exercer atividade remunerada. Entendido? Tranquilo? Perfeito? Por que em regime fechado? Porque se ele está em regime semiaberto, não tem auxílio reclusão. Não tem, nem regime aberto. Parágrafo 8º do artigo 80. Em caso de morte do segurado recluso. Veja, o segurado, ele morreu. Aqui, como ocorreu o falecimento dele, a gente tem que lembrar primeiro como que é calculado o auxílio reclusão. O valor do auxílio reclusão não consta no artigo 80. Se não consta, qual é o raciocínio que tem que fazer? Se não consta no artigo 80, eu tenho que aplicar as mesmas regras da pensão por morte, ok? E a pensão por morte, o critério de cálculo, está no artigo 75 da Lei 8.213, que nós estudamos no nosso curso integral Técnico Seguro Social e INSS. O colega viu comigo, ok? Como se faz o cálculo da pensão por morte. Então, o mesmo cálculo nós vamos aplicar aqui, ok? E não vou descer esse detalhe agora, ok? Por duas formas, se ele era aposentado ou se ele não era aposentado, ok? Não vou cair não temos tempo suficiente. Mas existe um critério de cálculo. Só que agora ele está preso, está no presídio, os dependentes estão recebendo auxílio reclusão. E ele passa a exercer atividade remunerada. Lembra, ele pode exercer atividade remunerada. E pode ser que ele está exercendo uma atividade remunerada de valor muito baixo, inferior ao salário mínimo. Aí o que acontece? Quando ele morre, se nós formos fazer um cálculo da pensão por morte, considerando o período que ele estava trabalhando no presídio, de valores muito baixos, pode ser que a pensão por morte tenha um valor menor
do que a família estava recebendo auxílio reclusão. A família podia estar recebendo, por exemplo, 1.100 de auxílio reclusão e a pensão por morte de 1.000, de R$100 a menos. Como é que fica? O parágrafo 8º vai explicar. Em caso de morte do segurado recluso, que tenha contribuído para a Previdência durante o período de reclusão. Porque se ele está contribuindo durante a prisão, ele está trabalhando e contribuindo, pode ser que as contribuições sejam muito mais baixas do que aquelas que ele contribuía antes. Então, o valor do benefício de pensão pode dar um valor abaixo do que estava recebendo no seu reclusão. Então, além disso, o valor da pensão por morte será calculado levando-se em consideração o tempo de contribuição adicional. Então, esse tempo adicional que ele esteve preso contribuindo vai ser considerado por cálculo da pensão por morte. Bem, facultada, então esse é o grande, o X aqui que o colega tem que assimilar. Facultada a opção pelo valor do auxílio reclusão. Então, veja, ele é preso. Quando ele é preso, vai calcular auxílio reclusão da mesma forma que calculamos a pensão por morte. Vai gerar um valor, por exemplo, R$1.100. Ele está recebendo, então, a família está recebendo R$1.100 por mês. Ele está preso lá no presídio e começa a trabalhar ganhando um salário mínimo. Bem, aí ele vem a morrer. Quando ele morre, nós vamos calcular a pensão por morte considerando esse período que ele esteve preso e contribuindo. Então, além do período anterior, esse período. Como é um período, como regra, pode acontecer, é o mais comum, que está contribuindo com valores muito baixos, o valor da sua média da vida contributiva para a pensão por morte pode dar um valor abaixo do que receber o auxílio reclusão. Está recebendo 1.100 de auxílio reclusão, recebe R$1.000 de pensão por morte. Nessa hipótese, R$1.000 de pensão por morte, 1.100 de auxílio reclusão, o que a família fala? Eu prefiro continuar com o valor que eu recebia de auxílio reclusão. O nome do benefício vai ser pensão por morte, porque ele morreu, é pensão por morte. Mas no valor que recebia, por ser mais benéfico, do auxílio reclusão. Nesse exemplo, R$1.100. Entendido? Perfeito? Confusão o colega não pode fazer. O examinador vai dizer, será considerado o período que ele contribuía no presídio para o cálculo da pensão por morte, e será pago ainda que resulte valor inferior ao auxílio reclusão. Está errado. Se resultar valor inferior, vai valer o valor do auxílio reclusão. Se o valor do auxílio reclusão for mais benéfico, ele continuará recebendo auxílio reclusão. Não, ele não continua recebendo auxílio reclusão. Por quê? Ele não está mais preso, ele está morto. Agora vai receber pensão por morte. No valor, se mais benéfico, do auxílio reclusão. Ok? Tranquilo? Maravilha, meus amigos. E com isso, nós fechamos o auxílio reclusão. O auxílio reclusão está fechado, ok? Vamos adentrar numa outra temática, que é o artigo 96 da Lei 8.213. O artigo 96 nos traz a famosa CTC. Recorda-se da CTC? Certidão de Tempo de Contribuição, a CTC. CTC, nós estudamos a CTC, que tem previsão na Constituição, artigo 201, parágrafo 9º da Constituição, que permite a possibilidade de migrar tempo contributivo entre regimes públicos de previdência. Então, quem contribui num regime público de previdência, que é o regime geral de previdência social, e o regime próprio de servidores públicos, federal, estadual, municipal, o tempo contribuído em regime público de previdência, você pode migrar de um regime para o outro. Então, quem contribuiu, por exemplo, 10 anos trabalhando numa empresa como empregado, regime geral, contribuiu para a previdência no regime geral, presta concurso público e passa a ser servidor público com cargo efetivo, passa a ter regime próprio de servidores públicos, ele pode ir numa agência do INSS, falar, olha, eu quero uma CTC. O que é uma CTC? Fica mais fácil de colega, é chegar num banco e falar, olha, eu quero encerrar minha conta. Quero sacar tudo, quero fazer uma transferência, um DOC, um TED, lá para minha nova conta. É isso, ok? Então vai chegar no agência do INSS e pedir uma CTC. O que o INSS faz? Vai olhar para o professor, tem 10 anos aqui no regime geral. Pois é, quero levar tudo embora. Então o servidor escreve num papel uma certidão dizendo, fulano de tal tem 10 anos de contribuição no regime geral. E ao entregar esse papel para você, eles apagam esses 10 anos no regime geral. Você não tem mais 10 anos no regime geral. Zerou sua conta. Você vai pegar isso, esse papel, vai levar no seu órgão público para ser averbado no seu prontuário. Aí você vai passar a ter um crédito de 10 anos de serviço lá no seu prontuário de serviço público. Vão ser 10 anos a menos que você vai ter que trabalhar para se aposentar no regime próximo de servidores públicos, ok? E o contrário é verdadeiro. O contrário é verdadeiro. Você pode, por exemplo, eu prestei concurso público, estou no concurso público, sou servidor público, né? Estou ganhando bem, estou feliz. Aí, de repente, vem uma proposta.
Você não quer ser gerente de uma empresa que eu estou montando, iniciativa privada? Não, eu estou estável, tenho um cargo bom aqui no... Pois bem, eu vou pagar 10 vezes mais para você ser gerente lá da minha empresa. Poxa, mas quanto tempo você vai ficar comigo? Faça um contrato de no mínimo 5 anos. Eu te indenizo se acontecer alguma coisa. Pô, aí eu estou gostando. Aí pede exoneração do serviço público e vem trabalhar na iniciativa privada, ok? Nessa hipótese, como fica os anos que contribuiu no serviço público? Você pede uma CTC, tira do serviço público e a verba no INSS, porque agora você vai voltar a contribuir no regime geral, para poder se aposentar no regime geral. Entendido? Ok? Então, é de mão dupla, de lá e para cá. E como é que funciona? Os diversos regimes de previdência se compensam financeiramente, porque senão haveria um desequilíbrio financeiro. Porque se o INSS entrega um papel para o regime próprio e ficasse com o dinheiro da contribuição, e o regime próprio tivesse que depois pagar uma aposentadoria no futuro para esse trabalhador, considerando os 10 anos que veio só no papel para o regime próprio, ia ter um desequilíbrio no regime próprio. E o INSS ia ter um acréscimo de recursos. Então, toda vez que transmite um tempo com um papel, nos bastidores, esses órgãos públicos, eles se compensam. Liga, olha, me manda 10 anos de contribuição que chegou uma certidão aqui. Então, nos bastidores, isso é feito, a compensação financeira entre os regimes. Ok? Entendido? Recordou? CTC, artigo 96, novidade. Vamos lá, parágrafo, inciso 5, no slide. Artigo 96 da Lei 8.213, com a redação nova dada pela mini-reforma de Previdência, nos diz que é vedada a emissão de CTC. É vedada a emissão de CTC, então é proibida. É proibida a emissão de certidão de tempo de contribuição com registro exclusivo de tempo de serviço. Tempo de serviço, sem a comprovação de efetiva contribuição. Aqui o colega tem que observar que é CTC, certidão de tempo de contribuição. Contribuição. É diferente de certidão de tempo de serviço. O que é tempo de serviço? É prova que apenas trabalhou e não contribuiu. Apenas trabalhou e não contribuiu. A certidão meramente tempo de serviço não pode migrar de um regime para o outro, não pode. A Constituição só exige tempo de contribuição, tempo que contribuiu, que pagou contribuição, que pode sair de um regime público e ir para outro regime público, ok? Então, só que se tiver a comprovação efetiva da contribuição. E vai trazer exceção. Qual a exceção vai trazer? Olha, exceto se for segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso. E a partir de 1º de abril de 2003, contribuinte individual, que presta serviço para a empresa, ok? Por quê? O que nós temos aqui? Por que nós tivemos essa exceção comigo na tela? Por que dessas exceções? Porque o empregado, o avulso e o doméstico, você viu comigo, recorde-se, empregado, avulso e doméstico, essas 3 categorias são pessoas físicas que prestam serviço por conta de outrem. Quem é o outrem? É o tomador de serviços. Quem é o tomador de serviços? No caso do empregado, é a empresa. No caso do trabalhador avulso, é o OGMO, o órgão de mão de obras. No caso do empregado doméstico, é o empregador doméstico. Esse tomador de serviços, ele que é o responsável tributário. O que é isso? Esse tomador de serviço, ele que deve pagar o salário já descontando a contribuição previdenciária. Então, a empresa, quando paga o seu empregado, o salário é de R$5.000, paga R$5.000, menos a contribuição previdenciária de 11%. O empregador doméstico vai pagar o empregado doméstico, vai pagar o empregado doméstico R$5.000, paga R$5.000, menos descontando a contribuição previdenciária do empregado doméstico. Essa contribuição previdenciária não chega nas mãos do trabalhador, fica no tomador de serviços. E o tomador de serviços, o que ele faz? Pega esse valor e deposita para a Previdência em nome do trabalhador. Então, a empresa deposita para a Previdência, dizendo, essa contribuição do meu empregado X. O empregador doméstico contribui para, deposita, né? Recolhe esse valor para a Previdência, dizendo, essa contribuição eu descontei do meu empregado doméstico Y. Ok? Tranquilo? Pois bem, então, se porventura o empregado avulso doméstico trabalharam e a empresa, o empregador doméstico ou OGMO não fez o recolhimento, a relação entre a Previdência e o tomador de serviços não pode prejudicar o trabalhador, ok? O trabalhador recebeu descontado, ok? Então, nós vamos fornecer certidão de tempo de contribuição
para empregado avulso doméstico, ainda que a empresa, o empregador doméstico ou o ógmo, não tenha feito a recolhimento de contribuição para a Previdência. É o caso da Previdência propor as medidas administrativas contra esses tomadores de serviços. Bem? Propor uma execução fiscal, penhorar bens, sujar o nome deles no CADIM. Nós temos também a possibilidade de questão criminal, que o colega viu comigo. Tem um crime, a empresa, o empregador doméstico, quando recolhe a contribuição e não repassa para a Previdência, o crime de apropriação indébita previdenciária. Artigo 168A do Código Penal. O colega viu isso comigo, estudamos os crimes previdenciários, ok? Então nós temos aqui essa situação. Então, portanto, tem que ser concedido CTC para empregado avulso doméstico. Não importa se a empresa, o tomador de serviço, o empregador doméstico, efetivamente não recolheu, não interessa. O empregado doméstico e o avulso têm esse direito, sim, de ter a CTC expedida para o regime próprio de previdência quando eles passarem em concurso público, certo? E a mesma coisa acontece com o contribuinte individual. O contribuinte individual, desde o ano de 2003, também viu isso comigo, vejo o brilho no seu olhar, que o colega recorda que estamos falando. O contribuinte individual que presta isso para empresas é a empresa que é obrigada a descontar do salário mensal do seu empregado, do seu contribuinte. A empresa é obrigada a descontar do pagamento do contribuinte individual que está prestando serviços, bem, o valor da contribuição e recolher para a Previdência. Então, a mesma sistemática, a mesma dinâmica. Então, no caso de um contribuinte individual, um pintor, por exemplo, que é contratado por uma empresa, a empresa fala, olha, vem cá pintar, quero pintar a fachada da minha empresa, vem cá pintar. Ele, tudo bem, vou pintar sim. Então, um profissional liberal vai lá e pinta, um autônomo vai lá e pinta toda a fachada da empresa. Esse trabalhador vai receber o valor da remuneração acordado da empresa. A empresa, na hora de pagar, desconta a contribuição previdenciária. Então, ele já recebe o valor da remuneração sem contribuição previdenciária que já foi descontada, recebeu o valor líquido. E a empresa que tem que recolher em nome dele. Se a empresa não fizer, a história é a mesma. A relação é com a Previdência. A Previdência tem que acionar essa empresa, ok? Medidas de execução fiscal, sujar o nome da empresa e recomendar ao Ministério Público, né? Fazer notificação para fins penais, para representação fiscal para fins penais, junto ao Ministério Público Federal para acionar a empresa por apropriação indébita previdenciária. Entendido? Perfeito? No slide. Então, nós vimos o inciso 5. O inciso 5 bastante óbvio, é uma explicação bastante interessante, que é possível, sim, expedir CTC, ainda que, nesse caso, não tenha ocorrido a efetiva recolhimento da contribuição, porque o empregado doméstico avulso e o contribuinte individual que presta serviços para empresa a partir do ano de 2003, eles não têm culpa porque o responsável tributário, que era o tomador de serviços, não fez. Eles não têm culpa, então eles têm direito sim de ser expedida a CTC. Inciso 6. A CTC poderá ser emitida por regime próprio da Previdência Social para ex-servidor. Então, a CTC somente poderá ser emitida por regime próprio para ex-servidor. O que nós temos? Em regime próprio, não pode o regime próprio expedir uma certidão de tempo de contribuição se o servidor público está lá ainda. O servidor público está lá, está trabalhando. Se ele está lá, está trabalhando, não podemos emitir a certidão de tempo de contribuição, porque a regra da CTC é a pessoa que sai do regime. Está no regime geral, ele saiu do regime geral, foi para o regime próprio. Então, migrar de um regime para outro. Está no regime próprio, bem, ele sai do regime próprio, pede de exoneração e vai para lá. Então, somente para ex-servidor. Enquanto é servidor, não faz sentido, ok? Então, somente para ex-servidor que o regime próprio pode fazer. Olha, existem diversas outras disposições, vou falar um pouco mais sucinta no slide, por favor, do artigo 96. Temos aqui o inciso 7. É vedada a contagem recíproca. É vedada a contagem recíproca do tempo de contribuição do regime geral para o regime próprio de previdência, sem a emissão de CTC. Veja, não pode, ok? Ainda que o tempo de contribuição referente ao regime geral tenha sido prestado pelo servidor público ao próprio ente instituidor. Veja, o que acontece aqui? Nós não podemos considerar no slide. Sem CTC, sem esse papel, comigo na tela, pô. Sem CTC, nós não podemos migrar tempo de um regime para outro. O que acontece algumas vezes? Existem muitos municípios. O município não tem regime próprio, Então, se lá no município não tem regime próprio, os servidores públicos municipais contribuem para o regime geral, ok? INSS, vão se aposentar no INSS.
Só que passados alguns anos, lá no município, o prefeito fala, agora vou criar para os meus servidores públicos municipais um regime próprio de previdência e consegue aprovar um regime próprio. Então agora eles eram regime geral, agora são no regime próprio. Pergunto, eles estão trabalhando no mesmo lugar? Estão trabalhando no mesmo lugar, na mesma prefeitura. Um fala, poxa, eu estou há 30 anos nessa prefeitura. 15 anos era regime geral e os outros 15 são regime próprio. Como é que fica? Ele não pode ir no RH dele e falar, eu quero me aposentar. E o RH fala, tá, então eu vou pegar os 15 no regime próprio, mas aqueles 15 anteriores, aqui mesmo na prefeitura, está no nosso arquivo aqui. Eu vou pegar aqui do arquivo e já vou somar e vou te dar a aposentadoria. Não pode. Tem que ir no INSS pedir a CTC. Para o INSS, porque ele contribuiu 15 anos, mesmo trabalhando lá na prefeitura. Na época a prefeitura não tinha regime próprio. Tem que ir no INSS, porque está registrado no INSS. O INSS tem que emitir a CTC e apagar, porque recorde-se, quando o INSS emite a CTC, ele apaga aquele tempo. Por quê? Aquele servidor morre, por exemplo, aí vai querer pensão por morte do INSS e lá do regime próprio. Porque o INSS tem tempo dele, lá tem tempo dele, então ele vai querer depois uma aposentadoria no regime geral, pelo tempo que tem no regime geral, que foi usado lá no regime próprio, o INSS não enxerga que foi usado no regime próprio, ok? Então, o regime próprio só pode utilizar tempo de regime geral se tiver CTC, se o INSS emitiu a CTC, porque o INSS, quando emite a CTC, ele apaga esse tempo do regime geral. É para evitar fraudes, que acontecem bastante nesse tipo de situação, porque os órgãos, como não se conversam muito, acontecia essa atrapalhada. O mesmo tempo, a pessoa trabalha o mesmo tempo, usa lá no regime próprio e usa no regime geral. E acontece bastante nesses casos em que era município, não tinha regime próprio, contribuía para o regime geral. Depois passa a ter regime próprio e o município considera todo o período. Fala, tá aqui, a gente sabe quando ele entrou, já sabemos tudo. E já considera e concede a aposentadoria. E o tempo fica lá registrado no INSS, podendo gerar outros benefícios. Ok? O que é errado. Então, só com CTC. No slide. Então, leitura mais uma vez do inciso 7. É vedada a contagem recíproca de tempo de contribuição do regime geral por regime próprio, Previdência Social, sem a emissão do CTC, é vedado. Ainda que o tempo de contribuição referente ao regime geral tenha sido prestado pelo servidor ao próprio ente instituidor, ao próprio município, que é o caso mais típico. 8. É vedada a desaverbação de tempo em regime próprio de previdência social quando o tempo averbado tiver gerado a concessão de vantagens remuneratórias ao servidor público em atividade. O que é isso, meus amigos? É outra situação bastante óbvia. O que nos traz comigo na tela? Vejam só. É possível que quem trabalha no regime geral estuda para concurso público e é aprovado. Vai para o regime próprio ele fala, ó, a verba no seu prontuário uma CTC que ele pegou lá do INSS. Ao pegar a CTC do INSS, ele averba no seu prontuário. A verba quanto? A verba 10, 15, 20 anos que ele trabalhou na iniciativa privada antes de ser concursado, ok? Pois bem, aí ele continua trabalhando, aí ele consegue se aposentar no regime próprio, usando o tempo do regime próprio, mais o tempo que ele trouxe do regime geral. Somou os dois e se aposentou. Ele pode pedir para desaverbar, agora que ele está aposentado, fala, agora eu quero desaverbar, eu já me aposentei, vou ficar aposentado, agora desaverba o tempo do regime geral, volta para lá, para que lá eu peça o mesmo tempo para gerar uma aposentadoria. Faz sentido? Não faz sentido, ok? Não faz sentido. Agora, fica o registro de que é possível desaverbar o tempo que você não usou. Veja, você estava no regime geral, prestou concurso público, foi aprovado, está no regime próprio. Você pega os anos, vamos por 10 anos de regime geral, leva para o regime próprio. Está lá no regime próprio, 10 anos. Só que você trabalha 40 no regime próprio, 40, e se aposenta. Aí você olha, poxa, eu não precisava daqueles 10 anos. Aqueles 10 anos, porque eu trabalhei 40 no regime próprio. Então, aqueles 10 anos, eu averbei e ficou, não precisava. Então, você pode pedir para desaverbar se você não utilizou para nada no regime próprio. Então, se não repercutiu em nada. Ah, mas gerou um quinquênio, ele passou a receber mais, porque ele tinha 10 anos já, gerou um quinquênio a mais para ele na remuneração. Se teve algum reflexo, algum uso, não pode desaverbar. Agora, se não teve uso nenhum, pode desaverbar e averbar no regime geral de novo, para depois voltar a contribuir no regime geral e ter uma aposentadoria no regime geral. Ok? Entendido? Maravilha! Vamos fechar esse bloco e aguardo os colegas até o próximo bloco. Forte abraço, sucesso!